o áudio ficar com algum problema, me dá um toque, gente. Ontem foi o nosso primeiro dia por essa plataforma, então eu ia pedir um pouco a ajuda de vocês. Vamos tentar guardar o chat quando eu precisar da palavra de vocês. E quando eu falar, gente, alguma dúvida, se ficou com alguma dúvida, escreve e segura um pouco, porque geralmente eu vou falar, gente, alguma dúvida, e aí eu dou sequência, tudo bem? Então vamos lá. Gente, eu adicionei mais coisa nesse slide. Ontem mesmo eu já tinha postado ele no Classroom para vocês. O slide só estava tratando sobre poesia satírica e eu já acrescentei algumas questões que a gente vai discutir hoje sobre a poesia erótica do Gregório de Matos. Então eu acho que é isso. A gente vai dar continuidade naquela parte que a gente estava discutindo sobre o corpo, que eu acho que aquela parte ficou bem confusa mesmo, então a gente precisa voltar a passar por ela. A gente estava aqui, certo? Gente, primeira coisa, esse nosso primeiro tópico, corpo versus regra, a única coisa que eu quero que vocês entendam é que nosso corpo geralmente está seguindo determinadas regras sociais, né? Não dá para a gente achar que a gente é completamente livre, a liberdade não está no nosso contexto, né? Então é a gente perceber que o nosso corpo a todo momento está seguindo determinadas regras. E a hora que o Gregório de Matos ou outros autores que vão optar por... gente, não precisa tirar foto, já está no Classroom de vocês. Se alguém não tiver o Classroom, depois eu tento colocar os códigos para vocês e, por favor, vamos tentar guardar o chat, que senão eu me perco, eu fico lendo vocês e eu acabo fugindo, tá? Mas sem problema. E, por favor, tenta ver se você consegue editar para colocar só o seu nome, porque entrou com o seu e-mail, tá? Vamos lá. Então, se algum autor optar por tratar sobre temas obscenos, é porque ele está tentando falar de alguma coisa que não pode, né? E isso vem o nosso segundo tópico, exploração da não linguagem. As coisas que a gente não fala são as coisas que a gente não pode falar, geralmente, né? Então, a hora que o Gregório de Matos vai colocar um corpo nu, vai falar sobre sexo, é porque são coisas que são... não cabem naquela sociedade. Vamos lembrar que a gente está num contexto do barroco, né? A Inquisição deixa as pessoas com medo de explorarem sexualmente em diferentes âmbitos a vida delas, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que entender. O nosso corpo sempre está se limitando por determinadas regras, né? O jeito que a gente se veste, a forma como a gente trata o nosso corpo, né? Por que existe um padrão corporal, né? Isso é uma regra, ainda que não seja uma lei estatal, ela está aí, a gente tem que seguir de alguma forma isso inconscientemente, ainda que isso seja um problema gigantesco, né? O mal que isso faz para a gente não dá para a gente mensurar. Então, é entender que a hora que a gente for falar sobre a obscenidade, é o autor tentando falar de alguma coisa que ele não poderia falar, né? Agora a gente vai para o nosso terceiro tópico. Até aqui, tudo bem, gente? Preciso que vocês entendam por que eu coloquei esses dois primeiros tópicos. Se alguém já ficou com alguma dúvida, me avisa, por favor. Beleza. Vou repetir rapidinho. O segundo tópico, beleza. Vamos entender assim. O primeiro tópico é a relação entre corpo e regra social. Vamos pensar no contexto do barroco, né? A religião. Como que as mulheres, que vai ser o principal ponto que a gente vai ter que discutir, como que as mulheres tinham que se comportar. As mulheres não tinham papel, elas não estavam inseridas na sociedade, né? Então, os corpos delas seriam exclusivamente para os maridos, né? Então, é pensar nesse sentido que a regra social pesa sobre os corpos, né? Agora, pensando nesse segundo tópico, se um determinado autor opta por não seguir essa regra, mostrar um corpo que está contrariando a regra, portanto, é o corpo nu, é o corpo obsceno, o corpo sexualizado, está tentando falar de uma coisa que ele não poderia falar, né? Exploração da não linguagem. Pensa assim, o corpo
vestido é o corpo que está escondendo alguma coisa, né? E a hora que ele está nu, ele está mostrando aquilo que não estava sendo dito. Portanto, essa exploração da não linguagem, do que não estava sendo comunicado, né? Tirar as roupas, tirar as vestes, é para tentar mostrar o que estava escondido. Tudo bem? Deu para entender esse segundo tópico? Eric, é, Felipe, que tinham perguntado. Beleza. Qualquer coisa vocês vão me avisando, tá? Agora, o terceiro tópico, gente, já é em outro sentido, tá? Ó, Eric, tentar mais uma vez, qualquer coisa a gente provavelmente vai ficar muito claro com poemas que a gente vai ver isso de exemplo. O corpo vestido é o corpo que esconde determinadas coisas, né? Esconde alguma coisa que não poderia aparecer para a sociedade, né? O contexto religioso não permitia a exploração do sexo como prazer, né? E o Gregório de Matos ter grande parte da obra dele falando sobre sexo, portanto, sendo obsceno, ele está tentando contrariar a regra, né? Apresentar o corpo é uma forma de bater de frente com essa regra social, né? Então, acho que isso facilita um pouco as coisas. Da mesma forma que na sátira ele estava tentando contrariar o Estado, mostrar o que tinha de ruim no Estado, a hora que ele coloca o corpo nu, também é uma forma de contrariar determinados padrões, determinadas regras, tá? Eu vou continuar para ver se faz mais sentido para você. Gente, a gente já viu alguns poemas, eu lembro que ontem a Laura falou algumas vezes sobre a personificação. É uma característica muito marcante na obra do Gregório de Matos, né? Muitas vezes o Brasil, a Bahia, vão estar personificados. Por quê? O rei de Portugal, ele é dono de todas as terras, né? Dono da terra de Portugal e dono das colônias que ele fez. Portanto, personificação é quando você torna alguma coisa que não é caracterizada como uma pessoa com características humanas, né? Então, a Bahia que fala, o país que sangra, né? O país não sangra, né? São pessoas que sangram, tá? Gente, vamos lembrar que se eu for responder vocês agora, segura um pouquinho a pergunta, tá? Fred, já já eu respondo você. Então, pensar que quando ele opera, quando ele faz a personificação do país, quando ele faz a personificação da Bahia, ele está tentando simbolizar que toda essa extensão geográfica, todos esses lugares também fazem parte do corpo do rei, né? O rei de Portugal, ele é dono disso, ele representa tudo isso, né? E assim, quando ele coloca agora o quarto tópico, né? A sátira para defender o corpo do rei. Se ele está tirando a roupa desse país, está tirando a roupa desse rei e está mostrando o que tem de ruim nele, é mais uma vez, eu vou até voltar para a gente relembrar muito desse slide, né? Ele está tentando, através da personificação e da obscenidade, policiar, ver o que tem de ruim, ver quais são os problemas e garantir a concórdia, ou seja, garantir que todo mundo esteja no mesmo nível e que todos se respeitem, né? Gente, o que eu quero que vocês entendam? Anote aí quem está anotando. A obscenidade pode parecer engraçada, mas ela também é uma forma crítica. Percebam, né? A hora que ele vai colocar o sexo em questão, ele também está fazendo uma crítica, né? E aí é o nosso quinto tópico. A obscenidade para escancarar o corpo sem regra do Estado. Se ele faz a personificação do Brasil
E aí ele apresenta o Brasil de forma nua, pelado, né, obsceno. Por que que ele é obsceno? Porque falta regra, né? As pessoas, elas não estão sendo policiadas. Cada uma está seguindo seus próprios interesses. Da mesma forma que a gente viu ontem, né? Quando ele criticava os senhores ricos, quando ele criticava a Câmara, seja de a Câmara, que era o braço administrativo do Estado, quando ele criticava a frota, que era o braço militar do Estado, quando ele vai falar de sexo, ele está fazendo uma crítica à regra social, né? E a gente vai ver que isso tem grandes implicações quando a gente vai falar sobre o sexo com as freiras, né? Por que que ele vai falar exatamente das freiras? Né? Em alguns casos ele fala de padres, mas muito mais comumente ele vai falar das freiras. Tudo bem? Mandem as perguntas, vou responder a do Fred e aí a gente dá continuidade. Tudo bem? Ó, quando ele coloca o corpo nu, ele contraria a influência religiosa na moral social? Exatamente. Ele está falando assim, ó, as pessoas, elas não conseguem viver sem colocar para fora esse desejo, né? Esse desejo existe em todo mundo, né? Por que que vocês estão falando que isso é pecado? Qual é o sentido do pecado, né? Então ele está tentando bater de frente também com uma questão moral e social. O Eric, Triste Bahia, uma das faixas do álbum Transa do Caetano, é de certa forma uma crítica. Ó, Triste Bahia eu mostrei para vocês quando a gente ainda estava tendo aula presencial. Triste Bahia é um poema satírico do Gregório, portanto é um poema de crítica. Lá não aparece a questão da obscenidade, tudo bem? O sexo não está tematizado naquele poema, tá? Ó, Laura, a gente vai ver que o Gregório desconstrói essa questão da pureza nas freiras, tá? Mas tem a ver sim. Mais dúvidas, gente? Não? Ó, Rubens, vou te responder com o próximo poema, tudo bem? Se alguém tiver mais alguma pergunta, dá um toque, gente. Alguns de vocês já trabalharam com esse poema comigo, mas eu trouxe ele de novo para a gente dar uma lembrada, porque eu acho que fica muito claro essa questão da personificação e essa questão da regra. Aqui ainda não entra exatamente a obscenidade, né, o caráter sexual. Ó, o Arthur, então ele gosta de mostrar o lado errado do que é puro. Exatamente, entre aspas, né? O que é puro, né? A pureza existe, por que que isso é considerado errado? É nesse sentido, ele está tentando desconstruir essas questões, né? De que forma que isso tem que aparecer, por que que a gente entende o sexo como uma coisa tão errada, problemática, né? Tudo bem? Ó, a personificação não está sempre presente, mas ela recorrentemente aparece, tá, Júlia? Ó, Stephanie, ele meio que mostra o malicioso de algo que é inocente. Esse inocente, entre aspas, né? A gente vai perceber. Por que que isso tem que ser considerado inocente? Por que que aqui o sexo é considerado errado? É nesse sentido que ele vai desconstruir, tá? Vamos dar uma olhada nesse poema para vocês verem a característica de personificação, tá? E aí eu dou continuidade, vocês mandam mais perguntas. Ó, resposta a um amigo com novidades de Lisboa em 1658. Muito didático, né? O título do poema. É um poema em que ele está escrevendo como se fosse uma resposta a um amigo que mandou uma carta falando das novidades que chegou para ele em Lisboa no ano de 1658. Tudo bem? Então é como se ele estivesse respondendo a esse amigo que avisou o que estava acontecendo na Europa, principalmente. Ó, França está muito doente das ilhargas. Inglaterra tem dores de cabeça. Purga-se Holanda e temo-lhe aconteça ficar debilitada com descargas.
A Alemanha lhe aplica ervas amargas, botões de fogo com que convalesça. Espanha não lhe dá que este mal cresça. Portugal tem saúde e forças largas. Morre Constantinopla, está ungida. Veneza engorda e toma forças dobles. Roma está bem e toda a igreja boa. Europa anda de humores mal regida. Na América arribam muitos pobres. Essas as novas são, desculpa, que há de Lisboa. Rapidinho. Ó, Felipe, já respondo você, tá? Vamos para essa análise, aí eu já leio a sua pergunta. Ó, percebam que todos os países, né, ele meio que faz um panorama, principalmente da Europa, estão sendo personificados. A primeira é a França, tá? Gente, a França sempre teve um papel de centralidade dentro da Europa, né? Praticamente. 1600, ela não estava no seu auge, mas ele já começa falando da França. E como que essa França se apresenta? Doente. Gente, país não fica doente, né? Quem fica doente são pessoas. Aí já está marcada a característica de personificação que a gente estava falando. Aqui não centrado exatamente no rei, né, em Portugal, mas há menções, né? E aí continua. Inglaterra tem dores de cabeça, ou seja, purga-se Holanda. Quem tem dor de cabeça é gente. Quem pode ser purgado é gente. Ou seja, ao longo do poema, ele está efetuando a personificação dos países para oferecer, por meio deste poema, um panorama da situação, principalmente europeia, mas também o final a gente vai ver, ele chega na América, né? Só que olha que curioso, qual é o exato meio do poema, né? Se há um poema, é, é um soneto de 4433, a gente não consegue encontrar o exato meio, mas percebam que o final dos quartetos, né? Portugal tem saúde e forças largas, ou seja, todos os que vieram antes, que ele citou, França, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Espanha, tem características ruins, né? Parecem apresentar problemas. Espanha não tanto, né? Espanha não lhe dá que este mal cresça, ou seja, a Espanha não espera que esses problemas cheguem a ela. Portugal tem saúde e forças largas, ou seja, diferente dos outros países, Portugal é forte, né? Morre Constantinopla, está ungida. Constantinopla também como símbolo de religião, né? Veneza engorda e toma forças dobres. Roma está bem e toda igreja boa. Gente, Constantinopla também é símbolo um pouco de um braço católico um pouco mais ortodoxo, né? E Roma é a religião católica que conseguiu se proliferar, se espalhar por todo o mundo, e é o que chega principalmente no Brasil, né? Lembra das missões. A gente recebeu missões de padres para exatamente catequizar índio, catequizar depois os escravos, quando acharam que era necessário, mas se questionava se escravo deveria ou não deveria ser catequizado. Ou seja, pensa nesse sentido. As coisas que parecem bem mesmo são Portugal e Roma, né? E aí o último terceto Europa anda de humores mal regida, ou seja, Europa como um todo tem algum problema, mas lembra, Portugal e Roma tá bem, porque a igreja tá bem. E, gente, se a gente for ver qual país hoje tem mais influência da Igreja Católica, é Portugal, tá? Na América, arribaram muitos pobres, ou seja, chegaram muitos pobres. Estas, as novas são que há de Lisboa. Agora vem um problema, né?
da onde que mandaram essas novidades? Foi da França? Foi da Inglaterra? Foi dos países que estão ruins? Não, foi de Lisboa, uma cidade portuguesa. E assim, a gente pode pensar que não é à toa que Portugal está bem, que Roma está bem, e que o resto da Europa esteja mal. Se quem mandou essas novidades é alguém que está em Portugal. Né? A gente pode ler esse poema de duas formas, né? A força que Portugal tinha na época, porque tinha força, né? Não é à toa que é um dos países que consegue mais participar desse processo de expansão colonial nesse primeiro momento, né? Primeiro momento, eu estou falando porque depois a gente vai ter o neocolonialismo, né? Mas esse colonialismo inicial, mas também lê como uma crítica que ele está se propondo, né? Ah, tá todo mundo mal, tá todo mundo doente, e só Portugal tem saúde e forças largas, Roma tá bem, a igreja bem, ou seja, tem que nos parecer estranho, ao mínimo, né? Entender que o poema ele pode ter essas duas entradas. Todo mundo tá mal e só Portugal tá bem, realmente, ou isso é uma crítica que ele está fazendo? Ao discurso que vem de Portugal, né? Porque Portugal provavelmente não falava para os colonos que lá existiam problemas, né, econômicos. Então a gente pode pensar nesse sentido. Vou ir lendo as perguntas, tá, gente? Quem quiser vai mandando aí desse poema e a gente dá a continuidade. Gente, vamos tentar se controlar aí no bom dia, só para eu ir lendo mais rápido as perguntas de vocês, tá? Felipe, quando você falou que as pessoas estavam fazendo suas próprias regras, seria como uma anarquia pessoal em cima do rei. É, eu não entendo exatamente como. Eu sei que você colocou entre aspas, mas a a necessidade de contrariar a regra vem por causa de um contexto que é meio praticamente ditatorial, né? A Inquisição que te impedia de fazer o que você queria, né? Então, exatamente, colocar o corpo nu, fazer práticas sexuais que não eram compactuadas pelo governo, pela igreja, era uma forma de se reafirmar criticamente perante essa sociedade. Tudo bem, Felipe? Laura, ele diz que os outros países estão ruins por causa da força do catolicismo, por causa do protestantismo. Pode ser nesse sentido, né? Portugal tem uma grande entrada da religião católica, mas não é a única, né? Dá para a gente relacionar nesse sentido, porque Portugal se aproxima demais da igreja, então tem essa força, e nesse sentido seria o país que não estaria pecando, né? Mas a gente pode fazer essa aproximação. Pode ser, entender que, assim, Inglaterra, que é um país que vai, por conta do próprio rei, questionar a igreja católica, que está se afastando da igreja, pode ser por conta disso que a doença está sendo sugerida, tá? O Rubens perguntou por que, que a personificação é símbolo do estado do rei. Não, então, geralmente, quando ele personifica, é que esse é um poema muito. Ele é diferente, né? Porque ele vai personificar um monte de país, mas geralmente ele personifica o Brasil ou a Bahia, né? E geralmente são retratos personificados que tem uma característica negativa, né? Geralmente tem algum tipo de doença, algum tipo de problema, né? Então é pensar nesse sentido que representa uma extensão do corpo do rei que está lá em Portugal, mas é uma extensão que apresenta problemas, né? E quais problemas são esses? Pode ser o problema econômico, como a gente falou lá da crise econômica que era por conta da diminuição do preço do açúcar, né? Por conta dos impostos que Portugal estava inserindo. Então é pensar que assim geralmente esse é um poema que foge um pouco da regra. O próximo que a gente vai ver fica mais claro. Geralmente entendam o Brasil
ou a Bahia como uma extensão do corpo do rei, mas uma extensão doente, né, que apresenta problemas. Tudo bem, Rubens? Aí, bom dia, Caio. Valeu. Rubens, tudo certo? Beleza. Gente, mais alguma dúvida desse ou podemos ir para o próximo? Vamos lá. Percebam que esse está centrado agora na Bahia, então vai fazer mais sentido a discussão que a gente estava tendo sobre a personificação enquanto problema, né? Descreve com mais individuação a fidúcia com que os estranhos sobem a arruinar sua república, né? Já tem um sentido de que o nosso país ou o nosso estado tem pessoas que lhe são estranhas e que estão arruinando ela, né? Agora, se vocês lembrarem das nossas outras aulas, quem provavelmente são esses estranhos, né? Gente, são os comerciantes, são os estrangeiros, tudo bem? Então é pensar nesse sentido. Ele já está mais uma vez falando dessa apropriação do espaço brasileiro, do espaço baiano, por estrangeiros, por pessoas que não deveriam estar aqui e que estão tirando proveito de uma situação em crise que já se vivenciava para intensificar esse processo, né? Então vamos dar uma olhada no poema. Senhora Dona Bahia. Então já vejo a personificação desde o primeiro verso, né? Nobre e opulenta cidade, madrasta dos naturais e dos estrangeiros, madre. Gente, esse é só um trecho do poema, tá? Ele é um pouco mais comprido que isso. Dizei-me por vida nossa, em que fundais o ditame de exaltar os que aí vêm e abater os que ali nascem, se o fazeis pelo interesse de que os estranhos vos gabem, isso os paisanos fariam com duplicadas vantagens. E suposto que os louvores em boca própria não cabem, se tem força esta sentença, maior força terá a verdade. A primeira estrofe já diz muito pra gente, né? Senhora Dona Bahia, nobre e opulenta cidade, né? Então, ele leva a Bahia, né, para um estatuto de grandiosidade, né? Só que madrasta dos naturais, naturais entendam brasileiros, né? E dos estrangeiros, madre. Madre no sentido de mãe. Madrasta, com aquela a Branca de Neve, né, que é cuidada pela madrasta. E como que geralmente é a representação da madrasta? É negativa, né? A madrasta é quem maltrata as pessoas. Então, a gente tem que pensar nesse sentido, de que ele já coloca desde a primeira estrofe uma situação em que a Bahia está sendo ruim para os que são dela própria, que são seus naturais, e está sendo muito boa para os estrangeiros com os comerciantes, né? Gente, segura só um pouquinho a pergunta. Ditame, ditame é como se fosse uma fala, né? Só que é uma fala muito mais incisiva, pensa como uma lei, tá? Eu vou só terminar essas perguntas, gente, mas tenta segurar um pouco. Opulenta é que é grandiosa, né? Abastada, com riqueza. E quando ele diz madrasto dos naturais estrangeiros, madre, isso. Acolhimento, boa entre aspas, porque o que é esse acolhimento? Tá dando dinheiro para os estrangeiros, né? É os estrangeiros que ganham dinheiro com a cidade, não os naturais, tudo bem? Vamos lá. Aí quando eu terminar, eu já abro para as perguntas, gente.
Dizei-me por vida vossa, em que fundais o ditame a lei, né, de exaltar os que aí vêm e abater os que ali nascem. Mesma coisa. Por que Bahia? Você vai de forma sistemática, né, exaltar, melhorar a vida dos que vêm, dos que vieram para cá e abater, ou seja, diminuir, espoliar, explorar os que nasceram aí, né? É o mesmo sentido da primeira estrofe, ele tentando colocar essa relação com o estrangeiro muito positiva, a Bahia com o estrangeiro é muito carinhosa, né? Personificando ela, e a Bahia com o que é seu natural, com o brasileiro, é exploradora e perversa, né? E aí ele tenta entender o que está acontecendo. Se o fazeis pelo interesse de que os estranhos vos gabem, isso os paisanos fariam com duplicadas vantagens, né? Então, se se você está cuidando, se você está sendo carinhoso com o estrangeiro para que eles falem bem de você, você deveria fazer bem para aquele que é daqui, para o brasileiro, porque paisano tem o sentido do que é conterrâneo, né, do que é da terra. E isso os paisanos, ou seja, isso os brasileiros fariam duplamente, fariam duas vezes, né? Então ele falando assim, ó, não tem motivo para vocês fazerem isso, né? Não tem motivo para você privilegiar o estrangeiro em relação ao brasileiro, né? E aí o término desse trecho que a gente está analisando, e suposto que os louvores em boca própria não cabem, se tem força essa sentença, maior força terá a verdade. Ou seja, se as palavras em boca própria, pensa na boca do brasileiro, né? Não te tem valor, se tem força esta sentença, ou seja, isso que o Gregório de Matos, ou o lírico do Gregório de Matos, está falando, maior força terá a verdade. Ou seja, parece até uma ameaça que ele está fazendo para a senhora, dona Bahia, né? Se você não está preocupada com os seus, daqui para frente você vai viver o que pode acontecer, né? Então, esse trecho, percebam como a Bahia tem uma personificação de mãe madrasta, né? Ela é nobre, né? Só que ela é madrasta com os seus e mãe carinhosa com os que vieram de fora e com quem está se aproveitando da situação colonial, né? Gente, lembra a colônia, né? O processo de exploração da nossa terra, né? E as implicações que a gente tem nisso até hoje, tudo bem? É um processo histórico que ainda reverbera na nossa sociedade, tudo bem? Pergunta, gente. Fidúcia. Fidúcia é um atrevimento, né? Descreve com mais individuação, ou seja, uma análise mais individual, o atrevimento com que os estranhos sobem a arruinar sua república, ou seja, é uma análise do processo dos estrangeiros virem para o Brasil e se apropriarem das nossas riquezas. Tudo bem? Felipe. Arthur, tudo bem com fidúcia? Então a Bahia seria acolhedor para os outros de fora, sendo comparada com a mãe. Exatamente, Felipe. É isso que ele está falando. A Bahia, ela acolhe muito bem o estrangeiro, dá dinheiro para o estrangeiro, mas deixa o brasileiro pobre, né? Isso, Stephanie. Descreve a Bahia como bajuladora com o estrangeiro, bajuladora, né? Entendam que a Bahia meio que está se submetendo o nosso país está se submetendo ao estrangeiro, tá? Stephanie, tudo bem? É tipo um parasitismo que os estrangeiros fazem, acho que vocês estão com a influência da aula anterior, mas é isso, tá? Os estrangeiros estão vindo aqui para se aproveitar da nossa situação colonial, Arthur. Isso mesmo.
Tudo bem, gente? Agora a gente ainda tem mais alguns tópicos para discutir. A gente pode passar para o próximo? Beleza. Valeu, gente. Ó, e, gente, Felipe, pode ser isso sim, né? Que é um fenômeno que acontece até hoje em dia, né? Eu fico até meio preocupado quando eu falo de literatura brasileira e as pessoas viram a cara, né? A gente não sabe dar valor para o nosso país, para nossa cultura. Então tem a ver com o eurocentrismo, mas aqui é num processo muito mais de exploração econômica, tá? É, o europeu sempre tomando a frente, mas no sentido mais econômico, social, né? De classe social, tá? E, gente, se sobrarem dúvidas, depois que vocês forem olhar os slides que já estão no Classroom, ficarem com dúvidas, mandem por e-mail, né? Eu vou estar respondendo. Esses dias a gente está podendo olhar com mais calma os e-mails, então podem mandando perguntas, problemas com o trabalho, alguns alunos já me mandaram ontem e eu já respondi, então quanto antes vocês se organizarem para isso, melhor, né? Explicando mais uma vez para quem não entendeu. Gente, eu não quero que vocês saiam de casa, eu não quero que vocês se encontrem, tudo bem? Se você vai fazer um quadro, não comprou uma tela, gente, faz numa folha sulfite. Ai, mas eu queria pintar com tinta. Gente, não vai dar. Se você não tem tinta em casa, você não vai conseguir fazer. Então, faz uma folha sulfite o desenho que mais se aproxima do que você queria e me explica isso, tá? Ai, mas eu queria tirar foto. Gente, procura no Google, procura nas fotos que você já tirou. Queria fazer o curta, não gravei. Gente, a não ser que você consiga gravar um curta em casa, sozinho, que eu acho muito possível, eu acharia bem legal. Muitos dos poemas que estão lá têm a ver com isolamento, então dá para falar sim, através do curta, sozinho, em casa. Então, tentem usar a imaginação com vocês. É uma situação delicada, mas é possível, tudo bem? Ah, gente, eu acho que cada um tem o ônus e o bônus, né? Eu acho que eu fico um pouco preocupado porque eu não consigo olhar para vocês, mas a interação de vocês está ótima, assim, claro que não é todo mundo que está participando, mas eu estou conseguindo dialogar com vocês, então eu acho, assim, ontem eu tive aula online com o professor lá da USP, né? Professor que tem mais de 80 anos dando aula online, então, assim, no momento é o que a gente tem, a gente vai ter que se adaptar, tá? E se sobrarem dúvidas, gente, não entendam esse sistema de aula como um entrave. A gente tem que tirar essas dúvidas, tudo bem? Vamos dar continuidade, senão a gente não termina, tá? Eu já tinha falado para vocês que o barroco, geralmente, o contexto de produção e circulação eram as academias, né? Que eram grupos de poetas, escritores que se juntavam para um apresentar o texto para o outro. Só que no Brasil, né? No Brasil não tem tanto escritor, muito pouca gente escreve, né? Muito pouca gente divulga a obra dela para outros escritores. O contexto brasileiro, o contexto do Gregório de Matos, tá? Principalmente pensando no Gregório de Matos, ele ia para as praças e apresentava as obras dele. Ou seja, o Felipe falou sobre o isolamento, as academias representavam o isolamento da arte, né? Só que no contexto brasileiro, a arte estava muito mais próxima do povo, né? Ela era muito mais efetiva, porque a hora que o poeta vai lá falar mal do Estado para o povo, ele está tentando fazer o quê? Dar consciência para esse povo dos males que ela está sofrendo, né? Imagina o Gregório de Matos lendo o poema que a gente acabou de ver, né? Falando sobre os estrangeiros. Não era só o Gregório de Matos que entendia o estrangeiro como negativo, né? Quem sofria por conta dos estrangeiros era quem não tinha dinheiro. O Gregório de Matos, ao longo da vida dele, teve sim dinheiro, né? Então,
a participação que o Gregório de Matos tem nessa vida social colonial é grande, né? Porque ele está apontando algumas questões problemáticas dela para o povo, né? Não é para outros poetas, né? Então, eu só quero discutir mais um pouco para vocês entenderem uma coisa. Gente, esse quevedismo, o Quevedo e o Góngora, eles são dois poetas importantes. Eu não vou conseguir discutir ele agora, porque eu acho mais importante a gente falar do nosso último tópico. Qualquer coisa depois eu volto neles, tá? Se o Gregório de Matos ia para o seu público, para o povo, apresentar os problemas vivenciados por eles, eu coloquei como apropriação do discurso do outro. O Gregório de Matos, ele não se atém à fala do cara que é rico, né? Ele não quer somente falar do lugar de fala, do cara que tem posses. Ele quer falar dos problemas sociais. Então, ele se apropria do discurso do outro. Gente, isso é literatura, tá? Literatura é a hora que você consegue deslocar o seu olhar, se posicionar no lugar do outro, enxergar as coisas numa perspectiva que não seja a sua, né? Gente, vamos ver. Pensa hoje o que a gente está fazendo. Eu estou dando aula para vocês por um computador na minha casa, né? Cada um está na sua casa. Por conta do que a gente está preocupado somente com nós mesmos? Não, a gente está preocupado com os outros, né? Com quem está quem tem risco com essa doença que surgiu. Né? Isso é uma preocupação humana. A literatura também tem essa preocupação humana quando ela se apropria do discurso do outro, né? Entender a visão desse outro. Né? De que forma? Se apropriando da realidade barra linguagem. Né? O Gregório de Matos ele está sempre tentando se apropriar da realidade colonial brasileira e da linguagem desse povo. Né? Então, algumas palavras, ele ainda são palavras de pessoas mais eruditas, mais intelectualizadas, mas também há momentos da obra do Gregório de Matos que são linguagens muito mais do povo, né, em que ele se aproxima da camada popular por meio da linguagem. Né? Então, é pensar nesse sentido, que o Gregório de Matos consegue chegar no povo, representando a sua realidade e tentando utilizar da linguagem que era desse povo. Tudo bem? Gente, daqui desses academia, contexto oral brasileiro e apropriação do discurso do outro. Algum problema? Não, 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 não. Se surgir dúvida, vocês me avisem. Como a gente tem pouco tempo, eu acho que eu não vou conseguir terminar o amor freirático, que é importante para a gente pensar a literatura erótica do Gregório de Matos. Eu vou explicar rapidamente, então, por que eu coloquei aqui o Quevedo e o Góngora, e por que eles são tão importantes para o Barroco. Eu ainda não expliquei, vou explicar agora. Né? Ó, Quevedo e o Góngora são escritores da Europa, tudo bem, que são os grandes símbolos do Barroco, cada um na sua vertente, né? O contexto. Então, eu não vou pro Góngora e pro Quevedo, não. Melhor a gente fechar com o contexto oral brasileiro. Ó, gente, entendam que na Europa, como o texto barroco geralmente circulava por academias. Os poetas se reuniam periodicamente para um apresentar para o outro os seus textos. Isso era o contexto de circulação do texto barroco na Europa, né? Só que no Brasil, como a gente tinha poucos escritores e o grande escritor que a gente tem é um cara muito corajoso, né? Ou muito sem noção, o contexto é mais oral,
né? O que chega para a gente do Gregório de Matos não são livros que ele publicou, né? Muitas vezes não são poemas escritos por próprio punho dele. São poemas que ele provavelmente declamou, alguém escreveu, e então a gente tem poemas com diferentes versões do mesmo poema, né? O que chega do Gregório de Matos para a gente é um texto que sofreu influências ao longo do tempo por conta desse contexto oral. O Gregório de Matos apresentava os seus poemas oralmente, né? Ele ia e declamava os seus poemas, né? E essa aproximação do escritor com o povo é o que eu falei de apropriação do discurso do outro. O Gregório de Matos estava muito preocupado com o povo, né? Ainda que em alguns momentos ele seja um pouco perverso nesse sentido, porque lembra, ele é pertencente a uma classe rica, né? Mas geralmente ele está tendo um olhar para esse outro que geralmente está sendo sacaneado pelo Estado, pelo estrangeiro, né? Então, o contexto oral brasileiro é só a forma como os textos do Gregório de Matos circulavam no período colonial, no período do Gregório de Matos. O Sócrates e o Platão tem a ver, né? Eles iam para o centro da cidade e falavam. É que eles eram numa discussão, né? Eles tentavam estabelecer um diálogo com as pessoas para tentar aprofundar suas próprias ideias. Mas aqui é o poeta declamando seus poemas. Tudo bem? Júlia? Tá. Então, gente, só para a gente tentar fechar esse slide, o Góngora e o Quevedo. Quevedo, ele vai ser o responsável por uma vertente que a gente chama de conceptismo, né? É uma forma barroca de se expressar, argumentativa, tá? Em quem que isso vai aparecer? No Padre Antônio Vieira, que é o grande representante em língua portuguesa é, do conceptismo. Por quê? Eu falei isso para vocês, acho que na nossa aula ainda presencial. Gente, se é difícil para vocês construírem um texto argumentativo defendendo uma tese de vocês, né, em 5 parágrafos, em 4 parágrafos, imagina para um padre convencer um índio a seguir uma religião, né, que é completamente diferente da dele, né? O Quevedo, portanto, é um autor, ó, vê aí se ajuda, Isa. O Quevedo, ele é um autor que vai estabelecer uma linguagem argumentativa, né, para tentar defender, convencer alguém. O conceptismo, então, é uma linguagem barroca, tá? Então vai estar cheio de antíteses, né? Só que tem a ver com uma argumentação muito rebuscada, tá? É uma argumentação que tenta levar ao máximo as possibilidades de se argumentar alguma coisa. Isso quem faz é o Quevedo. Mas mais importante para a gente é o Góngora, porque eu esqueci de colocar aí. Enquanto o Quevedo é responsável pelo conceptismo de conceito, o Góngora, o Quevedo é tipo uma dissertação muito complexa. É isso. É uma linguagem argumentativa para convencer alguém. Exatamente, Felipe. Enquanto que o Góngora, ele é responsável pelo cultismo, né? Enquanto o Quevedo é responsável pelo conceptismo, o Góngora é responsável pelo cultismo, né? Que é o cultismo? É eu estabelecer dentro de um poema, né? Um jogo de palavras, um rebuscamento. Então, são imagens poéticas muito complexas, muitas inversões, né? Então, assim, o sujeito não vai aparecer em primeiro lugar e o predicado depois. Então, eu vou inverter. Eu sempre vou tentar fazer um jogo de palavras mais rebuscado, né? E isso vai aparecer na poesia barroca, né? Então, é a gente tentar entender que geralmente, tá, gente?
Geralmente, quem escreve prosa durante o Barroco vai ser conceptista, então tem uma construção argumentativa bastante complexa, né? E o cultismo é eu tentar rebuscar a minha linguagem ao máximo, construir imagens muito complexas. Eu não sei quem falou que não entendeu a parte do cultismo. É, é, mas é assim, entendo o cultismo, que é uma característica da poesia barroca. A poesia barroca, ela geralmente é muito rebuscada, a linguagem dela não é fácil da gente entender. No caso do Gregório de Matos, geralmente é até mais próximo, é mais tranquilo ler Gregório de Matos do que ler os próprios textos do Góngora, né? Então pensar nesse sentido, tudo bem? A gente está acabando, acho que acabou meu tempo. A gente volta aqui, eu retomo o Quevedo e o Góngora, tudo bem, gente? Espero que tenha ficado claro a questão da obscenidade. E aí, semana que vem, a gente vai ver essa característica do amor freirático, tá bom, gente? Obrigado aí pela colaboração, pela participação. Raquel, tudo bem? A gente volta nisso, tá? Isso não cai na próxima semanada de vocês. Gente, ó, o chat não usa nesse sentido, tudo bem? Vamos esperar a professora, tá? Valeu, gente.